Bolsonaro disse assim pra mim: Malafaia, subiu no telhado. Não vai dar não. André vai perder. Eu disse: quem vai ficar sem palavra não sou eu, é você. Eu gostaria de te informar que eu não vou refrescar, porque eu não pedi isso nem a liderança evangélica. E eu vou dizer no mundo evangélico que você não tem palavra. O que você tem que fazer? Faça uma declaração de que ele é seu candidato. Manda teu filho soprar no ouvido dos senadores que você não vai abrir mão disso. É só essa questão. Tá bom, Malafaia. E ele fez isso? Ele fez uma declaração. E como que o senhor pressionou os senadores? Minha filha, qualquer senador hoje do voto majoritário, ele quer o voto evangélico. Certo? Nós somos 30%. Você tá numa disputa e chega um líder evangélico e diz assim: não vota nesse cara não, que esse cara é contra nós. E com argumento, não apenas de falácia. Fica mocado né? Mas amigo, você é que sabe. Eu vou lembrar na próxima eleição. O que você fez no mundo evangélico? Com o mundo evangélico. Cabeça é sua. Fique à vontade, amigo. Vamos direto ao ponto. Esse vídeo não é sobre partidos, não é sobre política, é sobre evangelho. Não é sobre esquerda ou direita, até porque numa situação as duas coisas podem estar erradas. É sobre o reino que não é deste mundo. João 18:36. É um alerta contra o palanque travestido de púlpito e contra o uso do povo de Deus como massa de manobra. Há um tipo de liderança que troca a cruz pelo comício, a palavra pela propaganda e o altar pelo palanque. Usa versículos como slogan, ora como quem faz marketing e conduz o rebanho não para Cristo, mas para um projeto de poder. Essa mistura antiga entre religião e política sempre custou caro ao povo. E a Bíblia não silencia sobre isso, ao contrário. Ela denuncia e inclusive descreve o seu fim, chama de Babilônia. Jesus recusou transformar o evangelho em ferramenta política. Ele nunca usou o Estado, nem a igreja de Atos. Quando o Messias foi tentado no deserto, Satanás ofereceu todos os reinos do mundo e a glória deles, em Mateus 4. E Jesus não barganhou com poderes. Ele os venceu na cruz. Diante de Pilatos, afirmou: o meu reino não é deste mundo. A igreja de Atos não pediu assento no Senado de César, nem trocou fidelidade pelo poder do Estado. Eles pregavam Cristo e ponto. E quando o Estado apertou, sabe o que eles responderam? Importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5:29. Esse é o padrão apostólico. Desde o século IV, quando a fé cristã começou a se confundir com a lógica do império, ergueram-se estruturas, alianças e privilégios que seduziram líderes e esmagaram o povo. Onde a fé se casa com a ambição, a palavra vira produto, os sacramentos viram moeda e o rebanho vira curral eleitoral. Os profetas já denunciavam isso. Seus chefes julgam por suborno e ainda se apoiam no Senhor. Malaquias 3:11. Ezequiel acusou os pastores que apacentavam a si mesmos. Ezequiel 34:2. Paulo advertiu que lobos cruéis entrariam para não poupar o rebanho. Atos 20. E Pedro disse que por avareza farão de vós negócio. 2 Pedro 2:3. A palavra chama isso pelo nome: mercantilização da fé. Mais adiante, Apocalipse 17 retrata uma mulher, a grande meretriz, sentada sobre muitas águas, os povos e nações, adornada de ouro e pedras, com um cálice de sedução e impurezas na mão. Na sua testa um nome: Babilônia a Grande, a mãe das prostituições e das abominações da terra. Ela está montada numa besta escarlate, o poder político, embriagada com o sangue dos santos. O quadro é claro: um sistema que mistura religião, poder e dinheiro para seduzir reis e povos. Não é apenas uma instituição específica em um único século, é a lógica que atravessa a história. Quando a fé se vende, ela se prostitui. Quando o poder usa a fé, ela a monta como cavalo. Eis o sistema que começou a se formar desde o século IV. A aliança entre o poder político e o poder religioso. O sistema político e o sistema religioso. E quer saber o desfecho? Eu te conto. O próprio sistema político, farto da religião prostituída, odiará a meretriz e a porá desolada. Versículo 16. Sim, o sistema religioso, ao final, será descartado como merece pelo sistema político, debaixo do quê? Da ordem do Senhor. Apocalipse 18, capítulo seguinte, descreve o colapso econômico do complexo político-religioso-comercial. Em uma hora chegou o juízo, descreve o versículo 10. Mercadores choram, reis lamentam e do céu ecoa a ordem: saia dela
povo meu. Esse sistema opera hoje. O púlpito como palanque, textos fora de contexto para legitimar alianças, a oração que virou peça de campanha, o culto, o comício, medo e promessa. Promete-se proteção, prosperidade e vantagem, desde que o rebanho vote como o templo orienta. Dinheiro como nervo, o dízimo que nem existe na nova aliança, nem existe para a igreja, transformado em imposto religioso obrigatório, voto trocado por cobertura espiritual, barganhas em nome do reino e até mesmo o padrão da nova aliança, que é a oferta voluntária, a oferta dada de coração, assim como nos ensina Paulo em 2 Coríntios 9:7, também sendo usada como coação e tendo um valor estipulado. Não se pode servir a Deus e às riquezas. Mateus 6:24, Paulo chama de heresia o supor que a piedade é fonte de lucro. 1 Timóteo 6, no versículo 5 ao 10. E também a teologia de poder, confundir bênção com cargo, unção com influência, reino de Deus com coligação partidária. Resultado, o povo como massa de manobra, a consciência bíblica sequestrada e a missão e o propósito completamente desviados. Olha só, porque o Brasil sofre e sofrerá ainda mais. Povo que, de chamar ele pelo nome, idolatra políticos e líderes religiosos. Se negam a ouvir a voz de Deus em Apocalipse 18. Eles não saem dela. Se você é um remanescente em meio a tudo isso, encontra-se cansado, confuso ou com uma ira santa dessa mistura tóxica de religião com política, volte-se para Cristo. Feche os ouvidos para os palanques, abra a Bíblia, leia a Bíblia, ore, adore no seu secreto, busque intimidade com o Pai, sirva ao próximo, evangelize, cuide dos pobres, ame a sua família, trabalhe com honestidade e, se for congregar, que seja com simplicidade. Não gaste a sua vida defendendo homens que não morreriam por você. O único homem que vale a nossa vida é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, que deu a sua vida em resgate por muitos. Enquanto o sistema sobe em pirâmides, o reino desce em serviço. Enquanto nos sistemas mundanos muitos se sacrificam pelo topo da pirâmide, o reino de Deus é invertido, um se sacrificou por todos. Escolha o Cordeiro, saia da Babilônia, fique com o Evangelho e o Senhor te conceda discernimento para não entregar a consciência a nenhum ídolo. E decida que a partir de agora nenhum palanque terá a sua alma, somente Cristo, somente a cruz, somente a palavra de Deus que jamais passará.